O TCE aprovou as contas do primeiro ano de gestão do governador Jorginho Melo. Paulo Miller chega ao vivo conosco, só que o Tribunal de Contas do Estado fez uma ressalva, né, Paulo? Conta pra gente os detalhes, por favor. Bom dia, bem-vindo. Oi, Lucas, muito bom dia para você, para Marta, para quem está em casa. Fez uma ressalva sim, principalmente uma ressalva no que diz respeito à aplicação do FIA, que é o Fundo da Infância e da Adolescência. Mas, de forma geral, as contas foram bem avaliadas pelo Tribunal de Contas do Estado, avaliando bem esse primeiro ano de gestão do governo Jorginho Melo, né, comparando inclusive, né, com as outras gestões. Então, está tudo certo com as contas, essas são apenas ressalvas que o tribunal fez que precisam ser corrigidas. Com relação ao FIA, o tribunal apontou o seguinte, que o governo do estado tinha um orçamento ali para aplicar no fundo de 66 milhões de reais. Mas desse valor de 66 milhões de reais, só usou 9%, ou seja, em torno de 6 milhões de reais. E aí, houve uma ressalva nesse sentido para que possa ser usado tudo que foi previsto na lei orçamentária dentro do orçamento do governo do estado. Além disso, o relatório ele aponta outras 19 recomendações. Dessas 19 recomendações, são apenas alguns ajustes, né? 12 já dizem respeito a recomendações que foram feitas em outros anos, ou seja, em gestões anteriores, não necessariamente na gestão do governador Jorginho Melo, e tem ainda 10 ressalvas ali, entre elas essa que eu apontei do FIA. De acordo com o que está no relatório do Tribunal de Contas do Estado, o orçamento geral, aí a despesa total do governo do Estado em 2023 foi de 36,8 bilhões de reais, o que corresponde a uma redução ao ano de 2022, já que são as contas de 2023, né, então houve uma redução de 2,7%. O próprio governo chama isso de uma economia, que foi possível por conta do plano de ajuste fiscal que o governo do estado implementou para reduzir gastos. Por um outro lado, né, a folha de pagamento teve aí um incremento. O que foi gastado com folha de pagamento em 2023 foi de 20,6 bilhões de reais, o que representa um aumento de 6,6% em relação ao ano anterior, ao ano de 2022. Mesmo assim, há ainda uma redução se você for analisar de forma histórica. Se você for pegar os últimos 10 anos, né, e comparar com os últimos 3 anos da gestão anterior, que teve um acréscimo significativo, nessa gestão não se houve esse acréscimo tão grande quanto nas anteriores. Por exemplo, a média histórica entre 2021 e 2022 ultrapassaria esse valor de 21 bilhões de reais, quase 21 bilhões de reais, que foram gastos com folha de pagamento. Daí a gente se pergunta, né, no fim das contas, como que fica esse relatório. Esse relatório, viu, gente, ele é muito importante, essa aprovação por conta do Tribunal de Contas do Estado, que é o órgão fiscalizador, né, o órgão que vai lá e chancela. Não, o governo fez realmente os gastos que estavam previstos lá na lei orçamentária, gastou de forma adequada os recursos públicos da forma com que prevê a lei. E aí serve, inclusive, de base para fazer o tribunal chama de prospecção para o futuro, né, os próximos relatórios que vão ser analisados. O conselheiro responsável pela análise desse primeiro ano do governo Jorginho Melo falou sobre essa prospecção daqui para frente com a aprovação dessas contas. Vamos ouvir. Ele tem uma análise retrospectiva, mas também tem um quê de uma análise prospectiva. E a partir desse processo, com diálogo com os outros processos, é que se pode traçar não só um raio-x, um diagnóstico das principais questões do Estado, mas também um prognóstico para os encaminhamentos, para as soluções, para os diversos problemas que nós temos no nosso Estado. O que acontece a partir de agora, com a aprovação por parte do Tribunal de Contas do Estado, é que esse relatório ele vai ser encaminhado para a Assembleia Legislativa e no campo político-administrativo são os deputados que têm a obrigação legal de fazer a aprovação do relatório. Então, por parte do Tribunal de Contas do Estado, está aprovado, aprovadas as contas do primeiro ano de Jorginho Melo. Agora, os deputados analisam o relatório e no campo político-administrativo, a Assembleia Legislativa faz também essa análise. Lucas e Marta.